estamos de volta no desenvolvimento do nosso jogo e dessa vez nós vamos introduzir conceitos de física. E vamos relembrar como estávamos no vídeo anterior. Eu vou abrir aqui o Chrome, olha só, o nosso círculo, toda vez que eu pressiono uma das teclas direcionais do teclado, ela se move de acordo com a tecla pressionada. E veja que uma tecla é um movimento bem robótico. E não é isso que nós queremos que seja mais realista, como se estivesse de fato no espaço. Então, para isso, nós vamos trabalhar aqui em Update Position. E agora temos que fazer a pergunta, o que é que nós temos como entrada e o que nós queremos como saída? Nesse caso, o que nós temos como entrada é uma velocidade. Nós colocamos aqui no vídeo passado como factor, mas na verdade, se vocês perceberem, isso aqui é uma velocidade. Nós estamos imprimindo no veículo uma velocidade que é de acordo com a tecla pressionada. O que nós queremos agora é fazer algo parecido, só que nós não vamos empurrar logo de cara a velocidade. Nós vamos empurrar uma força. Por quê? Se vocês perceberem como funciona uma nave no espaço, você tem uma navezinha, certo? E aí, se eu pressiono uma força aqui, ela vai de acordo com essa força. E não tem atrito, como no espaço não tem atrito, não tem freio. Então ela vai até que uma outra força do lado oposto empurre de volta ou então faça ela parar, certo? Mesma coisa em todas as direções. Então é isso que nós vamos reproduzir aqui. Para isso, nós precisamos listar aqui aquilo que nós já temos. Então, o que é que o jogador vai nos fornecer como entrada? Ele vai nos fornecer uma força de impulso. Então, essa força nós vamos obter do jogador. O que é que nós temos também? A massa. Então, a nossa navezinha vai ter uma massa. O que nós temos ainda? Nós temos a velocidade inicial. Ou seja, a velocidade com que a nossa navezinha vai começar a partida aqui vai ser, vou colocar de cara aqui, vai ser 0. E o que nós temos ainda? A posição inicial, que seria o diz Y e o diz X. E o que nós queremos? Nós queremos atualizar essa posição de acordo com a força que é aplicada. Então, como é que nós fazemos isso? Vamos nos lembrar aqui do ensino médio e listar aqui as equações que nós podemos utilizar. Então, se a gente lembrar do ensino médio ou da faculdade, dependendo do que você fez, vocês vão lembrar dessas equações da física clássica, da física básica, da mecânica, que é o seguinte. S, que no caso seria a posição, certo? Eu vou resumir aqui, só para explicar, depois eu separo entre si X e Y. Mas o S seria a posição, ou seja, ou é o X ou é o Y. S vai ser igual a S0, ou seja, a posição inicial, mais V0, ou seja, a velocidade inicial, vezes o tempo, mais a aceleração, vezes o tempo ao quadrado, certo? Ao quadrado. Tudo isso dividido por 2, ou seja, 1 sobre 2, multiplicando tudo. Essa é uma das equações que nós temos. Mas se vocês perceberem, nós temos S0, nós temos S0. Temos V0, temos que vai ser 0, que é a velocidade inicial, ou seja, a navezinha vai começar o jogo parada. O tempo nós vamos ter também. O que está faltando então? A aceleração. Como é que a gente adquire a aceleração? Porque nós não temos aceleração, nós temos a força. Como é que da força nós obtemos a aceleração? Nós vamos agora recorrer a uma outra equação, que é o seguinte, que é F é igual a M vezes A, ou seja, a força aplicada a um corpo é igual a massa vezes a aceleração, certo? Que esse objeto tem. Eu observo a aceleração que esse objeto tem, multiplico pela massa e eu consigo deduzir qual foi a força que foi aplicada a ele. Como nós já temos essa força, que é justamente o que o jogador vai nos fornecer, e nós também já temos a massa, o que nos resta calcular é a aceleração, que é justamente o que nós não temos. Então vamos isolar a aceleração para poder aplicar aqui. Vamos lá, eu posso dividir por M aqui, e aqui também eu posso dividir por M, e aqui nesse caso M dividido por M, que é
o número dividido por ele mesmo sempre vai dar 1, então eu posso eliminar isso daqui. E olha só, A é igual a F sobre M. Eu vou só reorganizar isso daqui. A é igual a F sobre M. Então nós agora, a partir da força que o jogador nos forneceu, nós calculamos a aceleração, que ela pode agora ser incluída aqui. Mas da maneira como está aqui, nós não podemos aplicar direto na nossa navezinha. Vamos ter que reorganizar isso daqui. Para isso, nós vamos ter que utilizar algum método de integração, ou seja, algum método para resolver equações diferenciais ordinárias, que é o nosso caso, certo? Nós temos diversos métodos para resolver esse tipo de questão, cada um com as suas características específicas. Nós temos aqueles métodos que são muito robustos, que são muito precisos, mas ele tem um custo computacional muito alto. Por exemplo, nós temos o método de Runge-Kutta, e tem outros métodos também equivalentes, mas eles têm um custo computacional muito grande para a gente, porque no nosso caso, nós vamos fazer esse cálculo muitas vezes, certo? Porque vão ser vários jogadores e várias partidas simultâneas. Então tem outros métodos que são muito mais rápidos do que esses métodos mais precisos. No entanto, eles pecam um pouquinho na precisão, ou seja, não fica realmente realista, vamos dizer assim. Só que nós não estamos fazendo nenhum míssil para ir para lugar nenhum, nem um foguete para ir para lugar nenhum, nem para ir para a órbita. Então não precisamos de tanto realismo assim. Nós podemos sacrificar um pouquinho de realismo e com isso nós ganhamos velocidade no nosso processamento. Imagine que você vai ter 100 jogadores jogando, e dos 100 jogadores eu tenho que fazer esse cálculo aqui para cada um. Então realmente vai ser um bocado de cálculo. Então quanto menos equações, quanto menos operações eu tiver, melhor. Então nós vamos utilizar um método que eu acredito que seja o que mais cabe aqui pra gente, que é o método de Euler semi-implícito. Se você não conhece, você pode pesquisar por ele. Se chama Euler semi-implícito, certo? Nós vamos utilizar esse método. Por quê? Esse método ele não é tão preciso quanto os métodos mais robustos que nós temos. No entanto, para um jogo como o nosso, um joguinho simples, você não vai se preocupar com uma precisão milimétrica, né? Não tem nenhuma vida em risco aqui para você se preocupar com isso. Então nós vamos optar por uma velocidade no processamento e perder um pouquinho da precisão, mas não importa, porque quem vai jogar não vai nem perceber que vai ter algum erro, certo? Não vai nem perceber. Além disso, esse método também ele é estável, ele é bem estável para o nosso caso. Ou seja, ao longo do jogo, sua nave não vai de repente pular de um lado para o outro, vai sumir, desaparecer com cálculos malucos. Então, como é que a gente aplica esse método? Eu vou fazer algumas alterações nessa equação para ficar de acordo com o nosso caso, porque nós não vamos calcular com tempo absoluto. Nós vamos fazer cálculos com intervalos de tempo, certo? Vai ser uma integração numérica em um tempo discreto. Então, nós vamos usar intervalos de tempo fixos. Então vamos organizar isso daqui. Nós temos a posição que nós queremos calcular e essa posição é somada com a posição anterior. Nós temos aqui a posição anterior que é somada. Então eu posso tirar isso daqui. Epa, quem foi que colocou isso aqui? Eu posso tirar isso aqui e fazer isso, certo? Então o novo cálculo é somado à posição anterior. V0 eu vou tirar daqui, porque não vai ser V0, vai ser só apenas V. Então V começa com 0, e aí eu aplico o V aqui, vezes o T, só que o T vai ser dt, porque vai ser o ΔT, ou seja, o intervalo de tempo, e também ΔT, e a aceleração vai ser a aceleração, que é o que nós calculamos aqui, não muda nada. O que é que está faltando aqui? Se vocês perceberem, a velocidade ela começa com 0, só que quando a nave começa a andar, a velocidade já é maior do que 0, então isso aqui também tem que ser integrado. Para isso, nós vamos utilizar uma outra equação conhecida, que é o seguinte: V é igual a V0 mais a aceleração vezes o tempo. Essa é uma equação conhecida também. Então, nós vamos adaptar ela do jeito que nós estamos fazendo com a de cima.
V igual a V0 é uma soma, ou seja, eu estou somando V com ele mesmo, com o V anterior, então eu posso tirar daqui, colocar um mais aqui. A aceleração, que está aqui, é a mesma, e o tempo, que vai ser o intervalo de tempo, ou seja, dt. Pronto? Só que tem um problema, tem um porém. O método que nós vamos utilizar, que é o de Euler semi-implícito, ele exige que a velocidade que vai ser utilizada na nossa equação, aqui, ela seja a velocidade calculada no final do intervalo que estamos utilizando, ou seja, no final do intervalo de tempo, eu tenho um tempo inicial e um tempo final que eu estou fazendo o cálculo dentro dele, e ou eu pego a velocidade que eu tenho no início, ou eu calculo essa velocidade no final e aplico. Como é que a gente faz isso? Se vocês perceberem aqui, a velocidade inicial, ou seja, no início do intervalo, é 0. Mas eu não quero a velocidade inicial, eu quero a velocidade no final do intervalo. Como é que eu faço isso? Eu pego essa linha e simplesmente subo. Porque eu já calculo a velocidade nova, a velocidade atualizada, e aplico ela aqui. Então eu já estou aplicando a velocidade atualizada, e é assim que o método funciona, certo? Tem uma outra coisa interessante aqui também. Quando eu faço isso, meio que por mágica, né, vamos dizer assim, por mágica, o método ele já introduz o termo quadrado. Ou seja, esse termo aqui, ó, o meio de A vezes dt ao quadrado, ele já é introduzido aqui, tá? Eu não vou provar porque isso não é uma aula de matemática. Mas se vocês estudarem bem o método, vão chegar à conclusão que o termo quadrático já está incluso aqui. Então, na verdade, isso aqui, ó, eu posso vir aqui e excluir. E olha só as equações que nós temos aqui, apenas duas equações para resolver. E equações bem simples, apenas multiplicação e soma. Muito simples. Então, isso aqui vai nos ajudar, é muito rápido. Se fôssemos utilizar o método de Runge-Kutta, por exemplo, de quarta ordem, seria, vamos imaginar aqui, seria umas 5 ou 6 equações, talvez, se eu me lembro, acho que seria 5 ou 6 equações para resolver, equações grandes. E olha só como é pequenininho isso daqui. Isso aqui é muito rápido, performa muito rápido, certo? E essa é a vantagem de utilizar esse método, e vai servir muito bem para a gente, vocês vão ver. O que vamos fazer agora? Vamos dividir, certo? Isso aqui era só para mostrar para vocês como é que funciona, mas lembrando que nós temos que calcular para x e y. Então, aqui é para x e para y também. Vamos organizar agora. Velocidade tem que ser v de x, a aceleração tem que ser a de x também, e s tem que ser o x, ok? Aqui é o y, v de y, a de y e v de y também. Aqui é o dis.x, certo? Que é o mesmo da lei. E aqui o dis.y. Como a velocidade também está sendo calculada, integrada, eu não posso simplesmente colocar ela aqui, certo? Assim, então também vai ser inicializada por fora. dis.vx, dis.vy, dis.vx. Nós vamos levar lá para cima o nosso construtor, para nosso topo, e inicializar esses parâmetros. Vx vai ser igual a 0 e Vy igual a 0, ou seja, a nave vai começar parada, certo? A velocidade é 0 inicialmente. Voltando para lá, a aceleração está sendo calculada aqui. Velocidade aqui eu posso tirar, porque ela não vai ficar mais aqui. Vamos agora definir aqui como é que vamos pegar a força. Vamos deixar a força por último. A massa, constante M vai ser igual, eu vou colocar aqui uma massa de 5.000 quilos, então isso aqui é quilograma, tá? Quilogramas, ou seja, a nossa nave vai pesar 5 toneladas, certo? E a aceleração, constante, a de x, exatamente, e a de y. Vou colocar aqui também a de x e a y, exatamente, ok. A força vai ser F de x e F de y. E a massa é a mesma para os dois, porque a massa não é vetorial.
Pronto, já estamos fazendo esses cálculos aqui. A massa está aqui. Vamos levar isso aqui agora para cima. Por quê? E aqui, ó, constante. Força. E let f de x e let f de y. Eu vou inicializar essa força como 0. Porque inicialmente, quando o jogo começa, você não está pressionando em nenhuma tecla do teclado. Se eu não pressionar nenhuma tecla, não tem força. Então ela começa com 0, ok? E aqui não vai ser mais o y. Vai ser f de x, x, f de x, f de x. E aqui é y. E aqui é y. E quando eu pressionar a tecla para cima, eu quero que a minha força, que vai ser um valor padrão aqui fixo, seja negativa, ou seja, eu estou empurrando a nave para cima. Se eu estou empurrando ela para baixo, vai ser positivo. Se eu estou empurrando para a esquerda, vai ser negativo. Se eu estou empurrando para a direita, também vai ser positivo. Então essa força aqui vai ser a mesma para todos. Vai ser 500 newtons, certo? Vai ser de 500 newtons, a força em newtons, ok? Newtons. Deixa eu ver se está tudo correto aqui. Eu vou levar isso aqui lá para cima. Ok. Eu imagino que já está funcionando. Vamos fazer um teste. Eu vou salvar aqui. Eu vou abrir o Chrome, recarregar a página e ver se não cometi nenhum erro. Não está funcionando. Vou ver se eu cometi algum erro aqui. Eu vou abrir o painel de controle, console. Olha, cometi um erro. DT, tá. Esqueci o tempo, certo? Faltou o tempo aqui, claro, obviamente, né? Eu vou deixar o tempo fixo também. Constante. DT vai ser igual a 0.016. Então isso aqui em segundos, tá? Quando eu coloquei 0.016, é 16 milissegundos. Certo? Então é um tempo fixo por enquanto. Vamos ver se funciona dessa vez. Se não cometi mais nenhum erro. Recarregando. Não houve mais nenhum erro. Mas parece que não está funcionando. Opa, está funcionando. Se vocês perceberem, olha aqui. Está se movendo bem devagarzinho. Então, na verdade, ou a nossa nave está muito pesada, ou a força que estamos aplicando é muito fraca. Para fazer um teste, eu vou aqui fazer uma pesquisa para ver qual é a força que o motor de foguete que nós temos hoje pode aplicar. Só um instante. Pronto, voltei. Eu fiz uma pesquisa rápida aqui e descobri que um motor de foguete, só um, ele pode fornecer uma força de até 3 milhões de newtons. Então, para 3 milhões de newtons eu coloquei apenas 500 aqui, né? Não é nada, né? Eu vou colocar 3 milhões só para ver o que vai acontecer. 3 milhões. 3 milhões de newtons. Será que é muito ou pouco para o nosso caso? Vamos descobrir. Eu vou recarregar. Vamos ver. Olha só. Muito melhor. É isso mesmo. Pronto, já está funcionando. Perfeito. Perfeito. Olha só. Eu vou soltar as teclas, olha aqui. Está se movendo como se estivesse no espaço, porque não tem atrito. Então eu desligo o motor e ele continua sem nada. Certo? Então vamos voltar aqui. Ótimo. Já resolvemos essa questão. Mas ainda tem algumas coisas que podem ser melhoradas, porque nosso código aqui não está muito bonitinho. A gente pode reorganizar ele ou deixar ele muito mais rápido, por exemplo. Tem algumas coisas que podemos melhorar aqui. Só um detalhe, no nosso caso aqui, nós estamos fazendo com que a força seja constante, a massa seja constante. No entanto, futuramente podemos fazer com que a força não seja constante e nem a massa. Como assim? Por exemplo, imagine que você sofre algum dano na sua nave e você perde potência, então a sua força vai diminuir, você vai ter menos potência, certo? Então a força é variável. A massa, por exemplo, você está com a massa tal, e aí à medida que você vai gastando combustível, você vai ficando mais leve, entendeu? Ou
à medida que você vai disparando projéteis, você vai perdendo peso, então a massa vai reduzindo. Então a massa também pode ser variável, mas no momento, para simplificação, nós vamos deixar tanto a força como a massa fixa, certo? Depois vemos isso futuramente. Vamos reorganizar o nosso código. Veja bem, se eu não clicar, pressionar nenhuma tecla, a força é zero, consequentemente a aceleração também é zero, então significa que eu posso pegar tudo isso aqui e jogar para cima. Aqui, ó. E ao invés de eu utilizar a força aqui para calcular a aceleração, eu posso pré-calcular a força e aplicar diretamente na aceleração. Vamos ver como é que funciona. Eu vou trocar aqui por A e A. Constante A. Então a aceleração inicial vai ser zero, porque se eu não pressiono nenhuma tecla, consequentemente não tem força e não tem aceleração. Então eu posso remover isso aqui, ó. Certo? Esse cálculo aqui, f de x e f de y, eu também posso remover daqui. Eu posso jogar lá para inicialização. Vamos lá. Eu vou tirar tudo isso daqui, deixar apenas o tempo. Vamos subir. Aqui não é mais constante, lembra? Nós estamos atribuindo aqui. Então aqui let. E vamos lá para cima. Aqui. Vamos colocar aqui embaixo. Isso aqui. E aí eu vou aqui criar uma nova aceleração. This.a vai ser igual a force dividido por m. Olha só que legal. Então eu estou pré-calculando a aceleração com base na minha força, certo? Mas eu posso melhorar uma coisa ainda aqui. Veja que eu tenho aqui 5.000 e 3 milhões de newtons. Eu posso simplesmente cortar 1, 2, 3, 0 aqui, 1, 2, 3, 0 aqui. E aqui eu vou ter meganewtons e megagramas, não é? E não vai mudar nada, tá? Eu estou apenas dividindo aqui. Então, this.a vai ficar no lugar de force. Eu apenas aplico aqui. E se eu não pressionar em nenhuma tecla, a aceleração será zero. Então eu simplesmente estou atribuindo diretamente a aceleração. E com isso eu economizei mais cálculos. Por quê? Porque esse cálculo aqui só é feito uma vez. E é aqui na inicialização. E ele não é feito mais. Então isso aqui já vai nos ajudar bastante. Nós economizamos cálculos, certo? Vamos ver como está o nosso jogo agora. Deve estar a mesma coisa. Eu vou recarregar a página, vou me mover. Olha só, está a mesma coisa, porque na verdade eu apenas fiz otimizações no nosso código. Não alterei a estrutura ou os cálculos, eu apenas otimizei os cálculos. E esses cálculos aqui, eles também serão feitos no nosso servidor, ou seja, vai ser calculado tanto na máquina local do jogador, quanto no servidor para fins de verificação, certo? Para combater fraudes, por exemplo, para o jogador não ficar burlando, né, as regras. Mas isso aqui, você pode pensar, são 4 comparações. Eu não poderia simplesmente colocar else e ficar apenas 2 comparações? Poderia, só que isso daqui não vai ser calculado no servidor. Isso aqui vai ser calculado apenas na máquina do cliente. E na máquina do cliente não vamos ter problemas com excesso de cálculo. E o valor é que vai ser enviado para o servidor, certo? Você não vai lá no servidor e mexer no teclado lá. O teclado está na sua máquina. Então não tem problema deixar esses ifs aqui, até porque nós estamos aqui fazendo uma subtração, uma soma. Se você clicar 2 teclas opostas ao mesmo tempo, não vai acontecer nada, porque uma vai eliminar a outra. Pronto, terminamos essa parte, mas ainda falta um detalhe que nós vamos adicionar aqui, que é justamente o DT, certo? O DT ele tem que ser fixo, e se a gente colocar aqui da maneira como está, pode ser que nós percamos algum frame, certo? E
e consequentemente vai acabar desincronizando com o nosso servidor. Mas isso aí, em detalhes mesmo, nós vamos ver futuramente. Só que, no momento, nós vamos tirar o DT daqui e vamos calcular o DT. Eu vou deixar aqui por enquanto. Só que, na verdade, ele não vai vir daqui, certo? Nós vamos aqui em Game Loop e em Request Animation Frame, esse método ele injeta em Game Loop um timestamp. Então eu posso vir aqui, ó, colocar aqui timestamp. E o que é que ele nos traz? Eu vou logar ele aqui. Timestamp. Vamos ver o que acontece. Eu vou abrir o nosso carregador. Eu vou recarregar a página, abrir o terminal. Olha só, aqui é o nosso timestamp. 7, 8, 9, 10, 11, 12, tá vendo? Então o timestamp nos mostra tempo desde que o nosso jogo começou. Vamos subir aqui. Olha aqui. Então, para transformar o nosso timestamp, que é em milissegundos, se você percebeu, é em milissegundos, em um intervalo de tempo, nós precisamos de uma outra variável, que vai ser o last timestamp. Então, o nosso constante dt vai ser igual a timestamp menos this.last timestamp. E logo depois que eu faço isso, eu vou atualizar o last timestamp com o valor atual. Eu atualizo e lá na inicialização eu começo ele com o valor 0. Ou seja, tempo 0 quando você começa o jogo. Vai começar com 0. Voltando aqui, vamos pegar DT, colocar aqui e ver o que acontece. O que nós temos aqui? Eu vou recarregar a página. Olha só. Se vocês perceberam, nós temos aqui 16, 17, 16, 17, 16. 16 milissegundos mais ou menos, que é o que nós estávamos utilizando anteriormente. Ou seja, se você pegar 16 milissegundos por frame, nós vamos ter aproximadamente 60 frames por segundo. 60 FPS, que é um bom valor. Se nós voltamos lá para cima, olha só, o primeiro valor é bem alto, ó, 101, e nós temos que evitar isso para não ter problema depois, certo? Para fazer isso, nós podemos fazer o seguinte: if timestamp for maior ou igual a 1 segundo, ou seja, nós vamos aguardar 1 segundo antes de iniciar o nosso jogo. Entendeu? Se timestamp for maior ou igual a 1 segundo, aí sim que nós vamos de fato fazer todo o nosso cálculo. Nós vamos executar esse bloco aqui. E DT vai ser jogado para o update position. Vamos lá. DT. O intervalo de tempo aqui é em segundos. Só que coloquei 0.016, ou seja, se aqui tem segundos, esse valor aqui é 16 milissegundos, ok? E quando eu faço essa subtração, eu obtenho aqui o 16. Para resolver isso, eu vou ter que fazer uma divisão. Agora sim. Então, não é 16 milissegundos que eu tenho que colocar aqui. É 0.016 segundos, ok? Agora sim. Olha só, e já concluímos essa etapa. Beleza? No próximo vídeo, nós vamos nos despedir do nosso ciclo. Nós encerramos aqui as partes introdutórias e vamos começar a modelar de fato a nossa nave. Isso vai mudar algumas coisas, por quê? Porque a nossa nave ela tem a parte da frente e a parte traseira. E ela vai ter que rotacionar, né, no espaço. Não é uma bolinha. Então nós vamos também introduzir novos conceitos para fazer esses movimentos. Então isso daqui
não vai ser aplicado no eixo X e no Y, vai ser aplicado no eixo da nave. E ela vai ser aplicada de acordo com a rotação da nave, certo? Então vamos fazer algumas alterações aqui para que fique de fato igual a uma nave, como se estivesse no espaço. Então está imperdível o próximo vídeo e ficamos por aqui agora.